Shalom. Olha para a pessoa mais linda que está do seu lado aí, diga: que bom que você veio hoje. Você que é maldoso já estava esperando a próxima coisa que eu ia falar, né? Não, só tem gente linda aqui, Diogo. Glória a Deus, irmãos. Quantos estão felizes? Isso é felicidade? Isso é alegria, esse jeito aí? Vamos lá de novo. Quantos estão felizes? Agora convenceu, né, Amaral? Melhor, né? Glória a Deus. Irmãos, viemos de 2 semanas aí que falamos sobre de volta à essência. Quantos estavam? Quem estava? Foi um culto literal mesmo, no sentido de não tínhamos projeção, não tínhamos banda. Foi algo muito simples. E a intenção foi mostrar que tudo aquilo, a mais do que Jesus, é supérfluo. Não precisamos disso para adorar a Deus. E foi um momento poderoso. Eu quero compartilhar com os irmãos, a partir de hoje, se Deus permitir, nas próximas semanas também, sobre o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. É interessante que o Sermão da Montanha, ele começa lá em Mateus, tem em Lucas também, né? Mas se eu falar Mateus, capítulo 5, e termina no final do capítulo 7. E aqui há algumas lições que nós vamos ver que Jesus está ensinando para quem ele quer caminhar perto, para pessoas maduras. Tanto é que é interessante, nós vamos ler daqui a pouco, que enquanto a multidão está chegando, ele separa um tempo e ele sobe para o monte, e os discípulos se assentam perto dele. Então é interessante nesse texto, nós vamos ler lá na frente, hoje não vai dar tempo, mas Mateus 5,48, que ele diz: sejam perfeitos assim como Deus Pai é perfeito. E o perfeito, essa palavra do grego é teleios, teleios é maduro. Então é interessante que Deus, Jesus, ele está trazendo a igreja para um nível de maturidade. E o Sermão do Monte nada mais é um preparo, onde Jesus está separando os maduros, preparando pessoas maduras para poder viver com Ele. Até porque depois Ele iria para o Pai e eles iriam continuar, né? Eles seriam aqueles que iam continuar o legado de Jesus. Então aqui tem muitas lições, irmãos, e à medida que nós vamos estudar de uma forma expositiva esses textos, nós vamos ver que esse texto não é para qualquer um, esse texto é para quem quer crescer na fé. Esse texto é para gente madura. Esse texto é para quem quer seguir Jesus. Amém? Amém, irmãos? Então a ideia, eu vou tentar abordar de alguma maneira prática cada versículo. Eu estava preparando, estudando, mas tem muita coisa, né? Hoje provavelmente eu fico só nas bem-aventuranças. Se der tempo, talvez sal e luz. Mas tem muita coisa até o capítulo 7 lá. Mas é interessante, irmãos, eu já quero te fazer um desafio. A partir de amanhã começar a ler Mateus 5, 6 e 7. Lê. Você pega na sua Bíblia, vai ter lá os subtítulos. Lê um subtítulo, 2 subtítulos por dia. Se você ler o primeiro e o segundo, vai ler sobre as bem-aventuranças. E do versículo 13 ao 16, vai ler sobre sal e luz. Seja sal, seja luz. E a cada dia, vamos crescer nisso junto. Vamos preparar junto esse momento. Porque é interessante, irmãos, que nós vamos ver que Deus está mudando a gente de nível. Deus quer te tirar de um nível raso, de um nível de apenas ser um crente que vem na igreja. Semana passada nós falamos sobre o princípio da apostasia. O que é apostasia? Apostasia é abrir mão da fé. Antigamente, a apostasia era aquele que não quero saber de Jesus, vou embora, nunca mais volta na igreja. Isso era apostasia. Ele decidiu não seguir Jesus. Mas a apostasia nos dias de hoje, nos dias modernos, é aquele que é morno, aquele que tanto fez, tanto faz. Como a gente estava conversando nos bastidores agora, é o café com leite, é o crente café com leite. É aquele que não cheira, não fede, desculpa a expressão, mas é aquele que não faz a diferença. A apostasia antigamente era aquele decidido: eu não quero Jesus, abrir mão da fé. Mas a apostasia nos dias de hoje é aquele que não sai de cima do muro. Não quer, mas também não sai. E isso é um grande problema. Então nós vemos que no Sermão da Montanha, Jesus está fazendo uma separação daqueles que querem crescer, daqueles que vão avançar. Tanto é que aqui vai mudar o nível. Aqui nós vemos que os ensinamentos de Jesus aqui vão ser pesados. Ele vai falar sobre o ensino sobre Jesus vir para cumprir a lei, não aboliu, né, mas cumpriu. Vai falar sobre adultério, sobre homicídio, sobre a graça, que a graça eleva o nível. Ele vai falar sobre oração e jejum. Então vai ter muita coisa aqui que vai te tirar da zona de conforto. Então vamos começar? Mateus 5, versículo 1 e 2. Olha que interessante para a gente entender o que Jesus está fazendo aqui. Versão NVI, abra sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia aí? Versículos 1 e 2. Quem achou, diga amém. Diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se.
E os seus discípulos aproximaram dele. Quem se aproximou? A multidão? Primeiro ponto, irmãos. Claro aqui, de uma forma, a gente falando sobre o texto, não o que está escrito, claro. Mas por que talvez a multidão não subiu? Porque o fato de subir o monte já dá trabalho. Já não é qualquer um que quer pagar preço. Então a gente entende que há momentos que tem preço a pagar. Então aqui diz que Jesus, ao subir o monte, ele sentou-se. E quem sentou ao seu redor? A multidão? Não, porque a multidão não quer pagar preço. Quem sentou ao lado é o discípulo. E diz o quê? E ele começou a ensiná-los e dizendo. Aí começa a bem-aventurança no versículo 3. É interessante até aqui, irmãos, a gente entender algo. Jesus, ele subiu o monte de forma proposital. Jesus não queria jogar pérolas aos porcos. Ele não estava ensinando para falar, para entrar para um ouvido e sair para o outro. De alguma maneira, era uma palavra mais selecionada, mais seletiva, não era para jogar fora. E é interessante, nós vemos lá no primeiro versículo, capítulo 8, põe lá rapidão, só para a gente acompanhar, não precisa abrir. Diz, e quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Ou seja, acontece muita coisa entre Mateus capítulo 5 aqui até o final do capítulo 7. E depois que ele desce, continua o ministério, continua, a multidão se aproxima e muita coisa acontece. Então aqui, irmãos, não vou me adentrar muito em tudo que acontece, até senão não dá tempo. A gente continua semana que vem, se Deus permitir. Mas é interessante aqui que Jesus vai falar agora sobre as bem-aventuranças. O que é bem-aventuranças? Olha para o seu irmão e diz assim, feliz, abençoado. E é interessante, irmãos, que aqui vai começar uma linha que, se você estudar depois o Sermão do Monte, Jesus vai começar a mostrar valores. E muitas vezes falando, o valor do reino é o inverso do valor desse mundo. Vai falar sobre orgulho, vai falar sobre humildade, vai falar sobre muita coisa que difere do que nós acreditamos nesse mundo. E é interessante, irmãos, que aqui ele vai começar ensinando o que é ser feliz, o que é ser bem-aventurado. E muitas vezes hoje o crente moderno, ou o crente café com leite, é aquele que eu vou sair da igreja, eu vou abandonar Jesus porque eu fui injustiçado. E a Bíblia está ensinando o contrário aqui, para a gente madura, dizendo feliz, bem-aventurado, abençoado, é aquele que é injustiçado. Então nós vamos ver muitas lições aqui, irmãos, que hoje, quando o nosso eu fala mais alto, são motivos para a gente ficar chateado, ficar triste, mas Jesus está dizendo que a gente tem que se alegrar com tudo isso. Mas a gente não, onde já se viu, falou mal de mim, vou sair. E Jesus está ensinando totalmente o contrário disso. Jesus está dizendo, você tem que ficar feliz se te injustiçaram. Porque Jesus mesmo nos ensina que por causa do nome dele nós iríamos ser odiados, iríamos ser perseguidos. Então se você está recebendo aplauso, irmão, tem algo errado. Porque Jesus não ensinou isso. Amém? Podemos continuar? Então glória a Deus, vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 3. Jesus começa falando para os discípulos assim, bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que é pobre em espírito. O que é pobre em espírito? Humilde. Pois deles é o reino dos céus. Então aqui a gente aprende uma lição. Ele vai falar sobre humildade mais profundamente daqui 2 versículos. Mas a gente aprende uma lição aqui, irmãos. Ele diz que aquele que é pobre em espírito ou humilde, dele é o reino dos céus. Aí eu te faço uma pergunta, o que é reino para nós? Para quem muitas vezes é superficial, reino é poder, reino é dinheiro, reino é conhecimento. Mas Jesus diz assim, feliz, bem-aventurado aquele que é pobre em espírito, aquele que é humilde, pois dele é o reino dos céus. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 14. Abra sua Bíblia aí, você que é crente. Pode ver que eu não falei o versículo ainda de forma proposital. Romanos 14. Versículo 17. Quem achou, diga amém. Então Jesus diz assim, bem-aventurado, feliz é aquele que é pobre em espírito, aquele que é humilde, pois dele é o reino dos céus. O que é reino dos céus, irmãos? Paulo nos ensina aqui, ele diz, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente entende com uma ótica diferente o que é reino de Deus. Para quem é raso, para quem é superficial, reino é poder, é reconhecimento, é dinheiro, é status, é aplauso.
Mas Jesus está dizendo para aquele que é humilde de coração, para aquele que tem um espírito pobre, aquele que é humilde, que o reino de Deus não é comida ou bebida, não é aquilo que é superficial, não é aquilo que passa, não é aquilo que estraga, não é aquilo que é momentâneo, mas o reino de Deus é o quê? Paz, justiça e alegria. No quê? Na carne? Não, porque isso é sentimento, no Espírito Santo. Então é interessante que Jesus ele começa ensinando o que é de fato o reino de Deus. E ele começa ensinando de fato o que é, para quem que é o reino de Deus. Então o reino de Deus já começa aqui a fazer uma seleção. Não é qualquer um que vai viver o reino de Deus. Existe uma grande diferença, falamos muito semana passada, né, sobre Apocalipse 2, falamos sobre algumas igrejas, se você não ouviu está lá no YouTube, no Spotify. Mas é interessante, nós falamos muito a respeito da diferença entre reino e céu, né? Reino, galardão e salvação, céu. E aqui está falando sobre reino, aqui não está falando sobre salvação. Então aqui está elevando o nível de uma vida com Deus. E continuando, ele diz assim, versículo 4, voltando lá para Mateus 5. Amém? Ele diz assim, bem-aventurado, feliz, abençoado, que significa bem-aventurado, os que choram, pois serão consolados. Irmãos, muitas vezes a gente vê o choro como uma tragédia, a gente vê o choro como um fracasso. Mas na verdade Jesus, aquilo que a gente muitas vezes vê como fracasso, Jesus vê como uma dependência, vê como um cuidado. Na verdade, na ótica desse mundo, né, na perspectiva desse mundo, essas palavras do Sermão do Monte são palavras de fracasso. Porque no mundo atual que a gente vive são palavras positivas, né? Seja forte. Não, você vai vencer. Aquilo que você olhar vai ser seu. Aquilo que você tocar vai ser seu. Mas aqui a Bíblia está nos ensinando de uma ótica para o reino, que muitas vezes está muito mais ligada de uma forma natural, olhando para perder do que ganhar. E ele continua dizendo, então, bem-aventurado, feliz, os que choram, pois serão consolados. Irmãos, talvez para nós, muitas vezes chorar é sinal de fraqueza, sinal de fracasso. Mas para Deus, Ele está nos ensinando que chorar é sinal de dependência. E aquele que chora, aquele que se faz fraco, o Senhor consola, o Senhor cuida. E eu acho que não tem lugar melhor do que estar nos braços do Pai. Salmos, capítulo 30, versículo 5. Quem achou, diga amém. Diz, pois a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a alegria irrompe pela manhã. Irmãos, aqui há uma perspectiva, uma visão sobre o que é o choro. Aqui fala que o favor de Deus dura para sempre, o favor de Deus permanece a vida toda. Então a nossa vida não é feita de momentos. Muitas vezes a gente toma decisões por momentos, por situações. Acaba o meu casamento porque eu estava triste naquele momento. Eu saio daquele lugar porque naquele momento eu estava chateado. Em tantas decisões que nós tomamos por momento. E Deus está nos ensinando de uma maneira que, primeiramente, né, bem-aventurados que choram, porque chorar não é sinal de fracasso, pedir perdão não é sinal de fracasso, reconhecer um erro não é sinal de fracasso, reconhecer uma fraqueza não é sinal de fracasso. Pelo contrário, ele está dizendo que abençoado é aquele que é humilde de coração, mas é aquele também que reconhece aquele que chora. Porque nós vivemos um tempo de muitas vezes tão insensibilidade, onde as pessoas não choram mais. Por quê? Porque não pode mostrar fraqueza. Esses dias eu mandei para os irmãos que Jesus chorou, né? João 11, quando fala a respeito que Lázaro morreu. E também aquele momento que ele soa gotas de sangue, no momento que ele está lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane, um momento de angústia na alma, angústia no corpo físico, um momento que há uma fraqueza. Mas hoje nós vivemos um tempo que a gente não quer ser fraco. A gente quer viver um tempo que a gente não tem problema. A gente quer viver um tempo que a gente não tem dificuldade. A gente quer viver um tempo que a gente sempre está bem. Mas isso é mentira. Por isso Jesus está dizendo, feliz, bem-aventurado, aqueles que choram. Porque aqueles que choram, aqueles que são verdadeiros, aqueles vão ter consolo. Por que muitas vezes a gente não tem consolo? Porque a gente finge ser o que não é. É por isso que quando Jesus chega para aquele cego e fala, o que você quer que eu faça?
é uma oportunidade de dizer o que você quer de verdade. Jesus sabe o que Ele quer, mas é uma oportunidade de dizer, fala com a sua boca, abra seu coração. É uma oportunidade não só com o cego Bartimeu, né, nesse momento fala o que você quer que eu faça, mas também com aquele cego, lá naquele momento fala, você está enxergando bem? Porque primeiro ele cuspiu, né? Não, ainda não estou enxergando bem. Então Deus tocou, Jesus tocou e ele voltou a enxergar 100%. Aliás, enxergou 100%. Ou seja, muitas vezes, irmãos, através do choro, através da nossa fraqueza, é uma maneira de nós expressarmos de fato quem nós somos. Mas nós vivemos uma geração que muitas vezes nós queremos assim, ser o que nós não somos, fingir o que nós não somos. Olha o que diz João, capítulo 16. Versículo 20. Quem achou, diga amém. Diz assim: em verdade lhes digo que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Em outras palavras, é quando Paulo diz assim: a tua graça me basta. É na nossa fraqueza que a força do Senhor vem. Eu não sei o que você está passando, irmãos, mas talvez para você, vencer em Cristo é não ter problema. Mas a Bíblia não ensina isso. Talvez para nós criamos uma realidade que não é verdadeira, que para eu ser um vencedor, eu não posso ter dificuldade. A Bíblia não ensina isso, pelo contrário. João 16:33, se eu não me engano, não lembro, diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A grande questão é, irmãos, o quanto que nós dependemos de fato de Deus e quanto que nós choramos na presença de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós nos fazemos aquilo que nós não somos. É por isso que Jesus está dizendo assim, para um grupo, para os discípulos: você quer ser bem-aventurado, você quer ser feliz, você quer ser abençoado? Porque feliz, bem-abençoado é aquele que chora, porque é aquele que é verdadeiro, aquele que não esconde seu fracasso, aquele que não esconde a sua fraqueza. E ele continua dizendo, versículo 5, Mateus 5:5, diz: bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Olha, o seu irmão diz assim: herança é para quem é maduro. Se uma criança de 5 anos perder todo mundo e tiver milhões na conta, ele vai acessar esse dinheiro? Sim ou não? Por que não? Olha, o seu irmão diz assim: porque ele não tem maturidade. Jesus está tentando ensinar aqui algo, irmão. Se a gente não for maduro, a gente não vai acessar o que Deus tem disponível para nós. É por isso que Jesus não está falando para qualquer um. Jesus traz para perto os discípulos. E ele diz o quê? Que bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Humildade está ligado, irmãos, à maturidade. Porque humildade é perder. Quem não é maduro não está disposto a perder. Quem alcança a maturidade está ligado à humildade. É por isso Jesus lá, como eu disse, Mateus 5,48 diz o quê? Sejam teleios, sejam perfeitos, sejam maduros como Deus Pai é. E aqui ele não está dizendo perfeição no sentido literal, porque ninguém é perfeito. Mas está falando a respeito de maturidade. Maturidade é o ponto que nos leva à herança. Por quê? Porque nós vamos aprender a perder. Vamos aprender a perdoar. Vamos aprender a reconhecer o erro. Isso está ligado à maturidade, irmãos. Porque somente quem é maduro vai reconhecer erro. Só quem é maduro vai pedir perdão. Olha aqui que Lucas capítulo 14. Depois de Marcos, Lucas, terceiro versículo aí do Novo Testamento. Versículo 11 diz: presta atenção nesse texto, diz assim, ó: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Muitas vezes os irmãos dizem assim: os humilhados serão exaltados. Não é isso que a Bíblia diz. Porque os humilhados serão exaltados está dizendo num contexto que as pessoas te humilharam. Mas o que Jesus está ensinando aqui é que aquele que se humilha, esse é exaltado. O que é isso? É perder. Isso é para gente madura. Isso é para gente humilde. Então aqui está dizendo o quê? Aquele que se exalta, ou aquele que se enche de orgulho, esse vai ser humilhado. Porque aquele que quer reconhecimento, aquele que quer poder, aquilo que a gente falou sobre receber o reino de Deus. O que é reino de Deus? Não é comida, não é dinheiro, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo.
Então ele diz, aquele que se exalta, ou aquele que quer honra, aquele que quer reconhecimento, esse vai ser humilhado. Mas ele diz, mas aquele que se humilha, aquele que se prostra, aquele que se entrega, aquele que está disposto a perder, esse é exaltado. Então quando Jesus, voltando lá para Mateus, diz, pois os humildes receberão a terra por herança, estava falando um nível de maturidade. Olha que interessante também diz Tiago, capítulo 4, versículo 6. Quem achou, diga amém. Misericórdia. Já deixa Tiago aberto que a gente vai ler depois mais um versículo, tá? Amém? Ele, porém, concede-nos graça maior, pois, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, irmãos, vamos lá. Se Jesus separa um tempo com os discípulos para falar sobre humildade, e eram 12 homens, os primeiros, né, que andavam com Jesus, eu acredito que a gente tem muito que aprender sobre humildade. Muitas vezes, por questão de falta de humildade, a gente perde muitas coisas. Então ele diz o quê? Que Deus concede graça aos humildes, mas ele se opõe aos orgulhosos. Irmãos, sabe o que te separa do favor de Deus? Talvez você se escandaliza com isso. Olha para o seu irmão e diz assim, sabe o que te separa do favor de Deus? Não é seu erro, seu fracasso. Porque Deus é Pai misericordioso para te perdoar. O que te separa do favor de Deus é o seu orgulho. Porque com orgulho, Deus, Ele não vai trabalhar. Sabe por quê, irmãos? A sua fraqueza, o seu pecado, Deus é Pai, Ele está de braços abertos para te perdoar, te receber. Não estou dizendo que você vai viver no pecado por isso, né? Mas o seu orgulho, a Bíblia diz que ele se opõe aos orgulhosos. Sabe, irmãos, nós somos falhos. Mas o nosso erro, a nossa fraqueza, Deus como Pai, Ele quer nos ensinar e Ele quer nos trazer para perto. Mas o nosso orgulho impede o favor de Deus. E exatamente isso está dizendo. E olha o que diz o versículo 10, continuando o Tiago aqui. Tiago 4:10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aqui é a mesma coisa que nós estamos falando. Aquele que se humilha, esse será exaltado. E exatamente Tiago está replicando aqui sobre o ensinamento dos evangelhos. Então, irmãos, algo muito poderoso que nós aprendemos aqui sobre humildade. E se Jesus ele prepara um tempo com os discípulos para ensinar sobre humildade, eu acredito que de alguma maneira isso serve para nós nesses dias. Porque você já parou para pensar quantos problemas seriam resolvidos se nós fôssemos mais humildes? No casamento, nos relacionamentos, com os amigos, no trabalho. Por que muitas vezes sai problema? Porque ninguém está disposto a perder. E não estar disposto a perder também está ligado à falta de maturidade e também falta de humildade. Porque quando a gente está disposto a perder, a gente não está numa competição. Não, porque eu tenho que estar certo. Onde está escrito isso? Então nós precisamos aprender com tudo isso. E Jesus está trazendo de uma abordagem aqui, irmãos, de uma forma mais, um alimento mais sólido, um tempo de ensino para a igreja, para os discípulos, e hoje isso para nós. Olha o que diz o versículo, voltando lá a Mateus capítulo 5, versículo 6. Feliz, bem-aventurado, abençoado, os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos ou saciados. Irmãos, quem que é a nossa justiça? Os irmãos estão com dúvida, olha para o seu irmão e diz assim, Jesus. Quem é a nossa justiça? Irmãos, se nós estamos falando que Jesus é a nossa justiça, então nós temos que ter fome pela presença de Jesus. Jesus é a justiça. Então Jesus está dizendo assim, bem-aventurado aquele que tem fome e sede pela justiça. Quem é a justiça? Jesus. E irmãos, quantas vezes nós falamos que Jesus é a nossa justiça, mas nós gostamos de nos justificar. Não, Jesus é que me justifica, mas a gente gosta de justificar. Não, mas sabe o que é? Eu nem ia falar nada não, mas aproveitando, de fato, irmãos, quanto que Deus é a nossa justiça? Como Romanos 8 lá nos ensina. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 107, 9.
Aqui ele está falando sobre fome e sede, mas fome e sede é o quê? De Jesus, de justiça, da presença. Ele diz assim, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Irmãos, quando nós temos fome pela presença, quando nós temos fome por Jesus, quando nós temos fome e sede de justiça, Ele nos sacia. Mas qual que é a nossa fome nesses dias? É de justiça ou de vingança? Porque tem uma grande diferença. Justiça é, eu fui injustiçado, Deus é a justiça, Deus resolve. Vingança é, eu fui injustiçado, Ele vai pagar com a mesma moeda, esse infeliz, esse incircunciso. De fato, quem que nos justifica? Sabe por quê, irmãos? Jesus está dizendo assim, bem-aventurado, feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, não de vingança. Mas muitas vezes a gente tem fome e sede do quê? De razão. Fome e sede do quê? De vingança. Fome e sede do quê? Eu tenho que estar certo, eu tenho que ser aplaudido, eu tenho que estar certo. E esse é o nosso problema. Olha o que diz João capítulo 6, versículo 35. Esse texto que nós lemos de Mateus aqui, capítulo 5, versículo 6, ele faz uma associação à fome e sede. E ele diz que a nossa fome e a nossa sede tem que ser por justiça. Mas não justiça literal no sentido de eu vou correr atrás da justiça, eu vou pagar o preço que for, mas se ele me injustiçou, ele vai pagar o preço. Não é isso. Mas fala sobre Jesus. Jesus é a nossa justiça. E é interessante que aqui em João, ele diz o quê? Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Irmãos, por que muitas vezes a gente está com fome e sede? Porque a gente está buscando alimento no lugar errado. Porque muitas vezes o nosso alimento está naquela dor de alguém que te magoou. O nosso alimento está na vingança de provar que você estava certo naquilo que aconteceu há 3 anos e meio atrás. Mas a Bíblia está dizendo que feliz, abençoado aquele que tem fome e sede do quê? De justiça. Jesus é a nossa justiça. Por isso ele diz o quê? Que aquele que tem fome nunca mais terá, aquele que vem a ele nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Por quê? Porque Jesus é a resposta, Jesus é o pão, Jesus é o nosso alimento. Mas que tipo de alimento nós estamos comendo nesses dias? É o alimento que traz paz, descanso, o alimento que, ainda que eu saia como errado, eu estou descansando porque eu não preciso provar nada, Deus sabe quem eu sou, Deus é a minha justiça? Ou eu preciso ir na internet fazer um post de indireta para o meu irmão, para eu me sentir bem, porque ele vai ver, ou alguém vai ver e vai falar para ele. Olha para o seu irmão e diz assim, isso é coisa de criança. E Jesus ele aborda sobre maturidade, irmãos. Imagina lá embaixo a multidão que não queria nada com Jesus, porque não queria subir o monte, preço alto, ficar lá postando no Instagram. Porque tem gente aí que diz crente, está lá com Jesus, mas não é bem assim, eu vejo a vida dele. É tipo isso hoje. Então muitas vezes, irmãos, a gente está perdendo tempo com aquilo que não merece. Versículo 7, continuando, Mateus capítulo 5. Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Eu quero te fazer uma pergunta, irmãos. Que tipo de pessoa você é? Aquele que aponta e paga com a mesma moeda ou aquele que dá chance? Sabe, irmãos, a maioria das vezes que eu sou criticado na igreja é por dar chance para alguém que ninguém acredita. Nossa, mas esse aí, irmãos, o mundo já aponta o dedo, o mundo já fala, esse não merece, esse é sem vergonha, esse é pecador. Se nós como igreja não acreditar e não dar chance, quem que vai dar? E Jesus está dizendo o quê? Que bem-aventurado, feliz é aquele que tem misericórdia. Porque aquele que age com misericórdia também vai obter misericórdia. É interessante que nós vamos ver, quando Jesus ensina a respeito do Pai Nosso, ele diz o quê? Perdoa, assim como eu tenho perdoado. Será que nós realmente estamos recebendo aquilo que nós damos ou misericórdia? Será que você pode hoje bater no peito e falar, graças a Deus, porque tudo que eu estou recebendo é o que eu faço? Porque aqui está dizendo assim, que aquele que age com misericórdia, esse vai ter misericórdia. Aquele que perdoa, ele vai ser perdoado. Então a gente vive num mundo, irmãos, que a gente é muito bom em apontar o dedo e falar, esse é sem vergonha, esse aí eu não acredito, esse aí eu não dou nada. Mas isso aí o mundo já está cheio, gente. Nós precisamos ser aqueles que acreditam. Não estou dizendo que a gente vai passar a mão no pecado, não é isso. Mas a gente tem que dar chance, a gente tem que acreditar. Jesus fez isso.
Ainda que vamos poder entrar no sentido de que era proposto isso, mas Jesus deu chance, até para Judas. A grande questão é, se as pessoas vão injustiçar, aí já não é minha conta, eu fiz a minha parte, eu não vou ser cobrado por aquilo que eu não deixei de fazer. A grande questão, irmãos, é, o mundo está cheio de gente apontando o dedo, mas a igreja, ela precisa acreditar, a igreja, ela precisa dar chance, a igreja precisa amar, a igreja precisa perdoar, a igreja precisa abençoar. Porque, irmãos, o que adianta? A pessoa viver o mundo todo machucado, ela vem para a igreja e o lugar que ela vem, ela vai ser apontada. Irmãos, eu não estou dizendo que você não vai ser tratado no pecado, vai ser tratado, porque pecado não é de Deus. Mas o que eu estou dizendo é, não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo. Nós não temos que ficar apontando o dedo, porque muitas vezes a gente gosta de apontar o dedo para o pecado do irmão, porque aquele pecado não é o seu, mas às vezes você tem um outro pecado que ninguém está apontando o dedo. Porque aquele irmão lá é sem vergonha. Mas e o seu pecado que está escondido? A grande questão é quanto que a gente gosta de muitas vezes ponderar ou colocar preço em pecado, porque o pecado dele, esse pecado não dá, mas e o seu pecado? A grande questão é, nós precisamos ter misericórdia e agir com misericórdia, porque é assim que Jesus age. É interessante, irmãos, que você vê Jesus, todo momento de ensino, ele não é duro com o pecador, ele é duro com o fariseu, ele é duro com o religioso, ele é duro com aquele que se acha, aquele que arrota a santidade. E é interessante, irmãos, pode prestar atenção nisso. Quanto mais a pessoa arrota santidade, desconfia, porque ele é muito perfeito para aquilo que ele está fazendo. De verdade, irmãos, aquele que é perfeito demais, algo está errado. Porque, irmãos, a gente não está aqui para mostrar que a gente é perfeito. A gente está aqui para mostrar que mesmo nas nossas imperfeições, Deus está cuidando e Deus que nos levanta. Não é por isso que vamos viver no pecado, mais uma vez, fique bem claro isso. Mas a grande questão não é o quanto que eu sou bom, o quanto eu consigo, mas é quanto Deus, Ele é bom, e mesmo eu sendo tão ruim, o Senhor me levantou. Irmão, se Jesus fosse usar alguém perfeito para a obra dele continuar, a obra dele teria terminado na cruz. Então Jesus, Ele é tão misericordioso, que Ele levanta pessoas imperfeitas, como eu e você, para continuar a obra dele. É por isso que Jesus diz, bem-aventurado, felizes os misericordiosos, porque esses que são misericordiosos, esses vão alcançar também misericórdia. Versículo 8. Como eu falei, não é só coisa, oba-oba, não é isso. Vamos ver. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. O que é puro de coração aqui, irmãos? Aqui não está falando de alguém que é perfeito, alguém que nunca pecou, mas puro de coração aqui está apontando para a santidade. E santidade não é aquele que nunca pecou. Santidade é aquele que é separado, né? Santo é aquele que é separado do pecado. Em 1 João vai dizer o quê? Que aquele que nasceu de novo não vive mais na prática do pecado, não que não peca mais. Então, irmãos, quando diz santo, ele está dizendo alguém que é separado, que não vive mais na prática do pecado. O que é iniquidade? Iniquidade nada mais é um pecado que se tornou raiz, foi enraizado e virou algo comum, virou algo de estimação, algo que para você não incomoda mais, porque para você está tudo bem fazer aquilo. Então quando Jesus diz, bem-aventurado, feliz, os puros de coração, pois eles verão a Deus, está dizendo o quê? Sem santidade a gente não vai ter vida com Deus. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Quem achou, diga amém. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem uma tradução, a NVI antiga, essa já é a NVI nova, que diz assim, esforcem para viver em paz com todos. Aqui diz, busquem a paz para viver com todos, né? E a santificação, porque sem santidade, sem santificação, ninguém verá Deus. Irmãos, aqui aponta para algo que Jesus quer nos ensinar. A vida com Deus não é bagunçada. A vida com Deus não é apenas ser um voluntário, eu faço a boa obra, eu estou indo lá ajudar, e eu sou amado, eu vou para o céu porque eu faço bom trabalho. Não, salvação não está ligado ao quanto você é bonzinho. Salvação não está ligado ao quanto você trabalha. Mas salvação está ligado a um arrependimento e reconhecer que Jesus é o Senhor e que sem Ele a gente não é nada. E a partir do momento que eu tenho um arrependimento e eu reconheço que Jesus é tudo, algo na minha vida tem que mudar. Não faz sentido eu continuar vivendo a mesma coisa se Jesus entrou na minha vida.
Versículo 9. Quem achou, diga amém. Já está aberto, né? Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Irmão, sabe o que é pacificador? É aquele que no meio de um problema você age como paz. Não aquele que... Você viu o que disseram? Ô Yuri, não ia te falar nada, mas você viu aquele dia o Diogo? Meu, Diogo é fogo, né, meu? Isso é alguém que gosta de intriga. Não, ele não ia dizer nada não, mas deixa eu aproveitar, deixa eu te falar um negócio, Everton. Você viu aquele dia lá, os caras te elogiaram na sua frente. Jesus está condenando esse tipo de atitude. E ele está dizendo o quê? Que bem-aventurado, feliz, aqueles que traz paz, aqueles que apaziguam de vez trazer problema. Ele está dizendo que feliz, bem-aventurado, aquele que é pacificador, pois eles serão chamados filhos de Deus. Por quê? Ele se parece com Cristo. Porque muitas vezes tem um monte de crente que parece criança. É aquele que gosta de trazer problema, é aquele que gosta de trazer dúvida. E Jesus está dizendo que isso não se parece com o Filho de Deus. O Filho de Deus é aquele que traz paz. É aquele que no meio de um caos, fala, não, vamos resolver, chega gente, para. Ele está dizendo, bem-aventurado aquele que para com o problema. Sabe, irmãos, quando a gente vê lá em Provérbios, né, diz que 7 coisas que o Senhor abomina. E ele fala muito sobre, muitas vezes, pensamento, fala maledicência, fala mal do irmão. E quantas vezes isso se tornou um hábito ruim dentro da igreja, de você não tem o que falar de Deus, você quer falar dos irmãos. Você não tem palavra, então tem que falar da vida dos outros. Isso é um problema. Olha o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 5. Versículo 9. Quem achou, diga amém. Dá um chacoalhão no seu irmão e fala, ânimo, meu irmão, não fica triste não. Você subiu um monte aqui hoje, esse monte de escada aqui é um monte, ó, você já é vencedor já. Não é qualquer um que sobe não, tem um monte de gente que ficou lá embaixo, lá. Literal, né? Quem achou, diga amém. Efésios 5, 9 ao 11. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Versículo 10. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Versículo 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes exponham na luz. Irmãos, o que ele está mostrando aqui? Nós não estamos aqui para causar contenda. Nós não estamos aqui para causar problema. Mas o que? O fruto da luz, da verdade é o que? Bondade. Justiça. Jesus é a nossa justiça. Verdade. E Paulo está dizendo aqui sobre a gente discernir o que é agradável ao Senhor. A grande questão, irmãos, quando nós nos convertemos e a gente se reunia numa roda, o que a gente falava? Fala a verdade. Sobre o quê? Sobre Jesus, sobre a palavra. Por quê? Porque é o que queimava no nosso coração. Mas a gente cresce um pouquinho, a gente se torna crítico, né? Crítico. E muitas vezes o que mais destrói a igreja não é quem não é crente, não é o ímpio. É o crente, o santarrão, aquele que gosta de falar mal da igreja, aquele que gosta de pontuar. Eu não ia falar nada não, mas você viu aquele menino, você viu aquele lá, e a gente gosta mais de criticar do que abençoar, do que orar. Vai orar. Vamos fazer um desafio, irmãos. Toda vez que você for falar mal de alguém, de vez falar mal, você vai orar pela pessoa, combinado? Você vai passar o dia inteiro orando. Muitas vezes, irmão, a gente é muito crítico. Não, eu não queria falar nada, não estou reclamando. Mas deixa eu te falar um negócio. Não, eu não estou falando mal, mas deixa eu apontar um negócio. Então nós precisamos aprender que nós não fomos chamados para apontar problema, irmãos. Nós somos chamados para ser a paz nesse mundo. Nós somos chamados para dar uma chance. Nós somos chamados para orar por esse mundo. Mais uma vez eu digo, pode ver, Jesus, ele não era duro com o pecador. Pelo contrário, ele trazia para perto. Não apoiando o pecado, mas dizendo, vá e não peques mais. Mude de vida. Mas aquele que chegava diante de Jesus querendo mostrar as obras, Jesus condenava. Por quê? Fariseu, religioso. E para encerrar, versículo 10, 11 e 12. Eu não pedi para abrir, mas você anota aí, Tiago 3,8. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Que tipo de fruto nós temos, irmãos? E para encerrar, Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Diz assim, bem-aventurado, feliz, abençoado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem
e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se, se regozijem. Regozijar é exultar, é uma grande alegria, é mais do que ser alegre. Porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, olha que poderoso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo assim que a gente é abençoado, a gente é feliz por ter pessoas que nos perseguem por causa de Jesus. Jesus é a nossa justiça. E ele diz que o reino de Deus é para aqueles que são perseguidos por Jesus, por causa de Jesus. E ele diz o quê? Bem-aventurado vocês que forem insultados, forem perseguidos e forem caluniados por causa de mim. E ele termina dizendo o quê? Alegrem-se, se regozijem, exultem-se, porque grande é a recompensa que está nos céus. E ele faz uma comparação poderosa aqui. Ele diz, assim como os profetas foram perseguidos. Irmãos, a gente, os discípulos, poder ser comparado como um profeta, é um grande elogio. E que ele diz, da mesma forma que os profetas, e hoje nos nossos dias a gente pode falar, da mesma forma que os apóstolos foram perseguidos, hoje nós sermos perseguidos tem que ser um motivo de alegria. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12. Já estou encerrando. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos, a gente vive um contexto meio bagunçado hoje, que a gente acha que ser aprovado por Deus é ser aplaudido, ter 1 milhão de seguidores, ser alguém que só tem coisa boa para falar, coisa boa no sentido não que você faz coisa ruim, mas que as pessoas só te elogiam. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui? Que aqueles que desejam viver como Cristo, ou piedosamente em Cristo Jesus, eles serão o quê? Perseguidos. Irmão, se a sua vida não tem problema, é tempo de a gente reavaliar. Será que eu me pareço como um Cristo mesmo? Porque se eu só estou sendo aplaudido, tem algo errado. Olha o que diz Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Porque muitas vezes a gente sai da igreja porque estão nos odiando. A gente sai da igreja porque estamos sendo criticados. Daí talvez você fale, mas teve gente dentro da igreja que me criticou. Dentro da igreja tem joio e trigo, irmãos. Assim como na academia tem gente que malha e tem gente que só conversa. E assim por diante, eu sou dos que malham. E para encerrar, 2 Coríntios 12, 10. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Paulo aqui, ele está nos ensinando algo, irmãos, que Jesus nos ensina no início lá do Sermão do Monte. Quando ele fala sobre aquele que chora será consolado. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas talvez para você aprendeu que o evangelho é você ser forte e não ter fraqueza. Talvez você entrou aqui, para você, o evangelho é aquele que não tem problema, aquele que a partir do momento que conheceu Jesus nunca mais erra. Mas isso é o que o mundo quer idealizar aí fora. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui é que mesmo nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, que muitas vezes é motivo para a gente querer desistir, e não tem problema nenhum querer desistir, eu também pensei em desistir, o problema é desistir. O problema é tomar decisão precipitada. Mas ele diz o quê? É nesse momento que eu sou injustiçado. É nesse momento que muitas vezes mas ninguém acredita em mim. É nesse momento que falaram mal de mim. É nesse momento que me julgaram. Às vezes até pelo meu erro mesmo. Mas é nesse momento que eu me faço de fraco. E quando eu sou fraco, então o poder de Deus se aperfeiçoa e eu sou forte. Sabe, irmãos, talvez eu falo isso muito para os líderes. Enquanto a gente conhece Jesus e a gente não tem cargo nenhum, parece que a gente tem fraqueza, a gente mostra nossas falhas, nossos erros. Mas é impressionante o quanto que um título faz você se santificar. Porque é interessante quando às vezes fala, você virou líder. O cara nunca mais briga com a mulher, o cara nunca mais tem problema, o cara nunca mais tem dificuldade. Por quê? Será que ele ficou tão perfeito assim? Ou será que muitas vezes um título tem nos atrapalhado?
Porque o que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, é que mesmo quando eu for insultado, mesmo quando eu tiver com problema, mesmo quando as pessoas estiverem me injustiçando, nesse momento, naturalmente, é óbvio que eu sou fraco. Nesse momento é óbvio que eu quero desistir. Mas é nesse momento que eu sou fortalecido no Senhor para permanecer, porque não é sobre mim, mas é sobre Ele. Talvez, irmão, você entrou aqui hoje, talvez você tenha N motivos para reclamar. Talvez você foi injustiçado. Talvez a igreja te machucou. A igreja é feita de pessoas. Pessoas são falhas. Não foi a instituição que te machucou, foram pessoas. E talvez você fechou seu coração por algo que aconteceu há tanto tempo atrás. Mas Jesus não tem culpa de nada disso. É por isso que Jesus quer nos levar a um nível de maturidade. Porque o que faz a gente brigar é falta de maturidade. O que faz a gente discutir é falta de maturidade. O que faz a gente ficar birrento é falta de maturidade. O que faz a gente acabar uma amizade é falta de maturidade. E Jesus, quando Ele sobe ao monte, é um tempo de gerar teleios, maturidade, perfeição, no sentido grego, maturidade, para a igreja. Talvez, irmãos, hoje é tempo de você se prostrar ao Senhor e dizer: eu te entrego tudo, Jesus. Porque talvez os meus títulos estão mais atrapalhando que ajudando. Talvez o meu estudo, meu conhecimento, a minha razão está mais atrapalhando que ajudando. Porque já percebeu, irmãos, quando a gente não sabe nada, a gente é muito mais fácil de lidar, de aprender, de aceitar. Mas quando a gente acha que sabe um pouco, a gente já é muito questionador, a gente é muito cheio de respostas. Mas hoje o Senhor nos chama a um tempo de... Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas talvez você não está passando um tempo fácil. Mas nesse momento é o tempo de você se colocar diante de Jesus e falar: Jesus, assim como esse momento que os discípulos sentaram diante de Jesus, um tempo de aprendizado, falar: Jesus, eu quero aprender com o Senhor. Quero te convidar a fechar seus olhos por um instante.